Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula aqui da Citologia, parte 3, aqui comigo, com a professora Laísa, onde eu vou dar continuidade às estruturas citoplasmáticas, nos quais você já vem vendo, retículo endoplasmático, lisossomos, e agora a continuidade aí é outras organelas que fazem parte da composição dos seres da célula, né? O que eu encontro dentro dessa célula? Então, para isso, vou pedir para o meu diretor agora cortar aqui para a telinha, para a gente começar a falar, né, da citologia, parte 3. Então, ciências da natureza para o Enem. Né? Vamos dar prosseguimento ao complexo Golgi. Vocês lembram que na aula anterior, né, a professora aqui falou sobre os lisossomos? Pois é, pessoal, o complexo golgiense está relacionado à fabricação, é no complexo golgiense que os lisossomos, eles são o quê? Formados. Mas afinal de contas, professora, o que é o complexo golgiense ou complexo de Golgi? Então, pessoal, é uma organela que é formada por uma série de vesículas achatadas, como vocês estão vendo aqui, né? Nessa imagem. É como se fossem bolsas achatadas, que são denominadas de cisternas. Olha aqui, cisternas, que possuem porções laterais mais dilatadas, como vocês visualizam aqui, como vocês conseguem aqui, né, visualizar pela imagem. E essas porções aqui, pessoal, que vocês estão vendo, já adiantando aqui, né, de cis e face trans, né, a cis, ela está mais próxima do retículo endoplasmático. Então, o que vai acontecer? O complexo golgiense, ele vai receber do retículo endoplasmático. Lembra que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a propriedade de sintetizar proteína. Então, ele vai receber essa proteína do retículo endoplasmático rugoso, por isso que ele fica próximo ao retículo endoplasmático, e a partir do momento que ele recebe essa proteína, ele vai formar o que a gente chama de vesículas. Tá vendo aqui? Vesículas, que podem ser vesículas secretoras, que seriam aquelas vesículas que vão para fora da célula. Né? No caso, ele pode, por exemplo, estar pegando essa proteína e transformando ela numa enzima. Então, ele vai estar transformando, ele vai endereçar essa proteína que ele recebeu do retículo endoplasmático e vai estar liberando ela para a célula. Então, a gente fala, né, que ele produz vesículas secretoras que vão para fora da célula e também vesículas que, no caso, é o lisossomo, que vai estar trabalhando, vai estar fazendo a degradação, né, das moléculas. Por isso que a gente fala que os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular, por conta dessas enzimas que vão ser produzidas no complexo golgiense, no qual vai estar formando essa vesícula. Lembrem, né, que o lisossomo é uma vesícula no qual vai ter essas enzimas digestórias para fazer essa digestão. Então aí já seria, né, uma das funções do complexo golgiense. Além disso, né, eles também têm, né, como é que eu posso falar? Como se eles fossem o serviço de correios, né? Eles recebem essa proteína, armazenam ela e liberam ela para dentro mesmo ali da célula ou até mesmo para fora da célula. Então, essas substâncias aí, elas são empacotadas e secretadas. Então, a importância do complexo golgiense já está dizendo aí, né? É empacotamento e secreção de substâncias através dessas vesículas aqui que vocês estão vendo aí. Além do complexo golgiense, nós vamos ter uma outra organela que é bastante importante para a célula, ok? Que organela é essa, professora? São os centríolos, que desempenham um papel fundamental no processo, pessoal, da divisão celular. Né? O que vai acontecer no processo que a célula vai se dividir para se transformar em uma outra, né? outra célula, ele vai entrar com esse papel de tal quê? De estar organizando, por exemplo, os cromossomos, pareando esses cromossomos de um lado para outro, para que a célula
consiga o processo da divisão de se dividir, né? Consiga nesse processo da divisão celular. Então, seria um ponto aí, né, bastante interessante. E o centríolo está responsável apenas pela divisão celular, professora? Não, gente. Ele pode estar fabricando os cílios e os flagelos. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né, o que seria os cílios. Vou pegar aqui, vou tentar fazer uma imagem aqui de um paramécium, que é um protozoário. Então, os cílios seriam esses filamentos aqui, pequenos filamentos, que vão ajudar na locomoção dos seres, né, dos indivíduos que possuem os cílios. São filamentos, são pequenos filamentos, cílios mesmo. E além da produção dos cílios, né, que está relacionado à locomoção do ser, os centríolos eles estão relacionados à produção do flagelo. Aqui eu vou fazer para ficar mais fácil aqui para vocês, vou fazer o espermatozoide. Então, os cílios, ele é responsável pela produção, pela formação aqui dos flagelos, essa estrutura aqui, que é bastante comum, que você vê, né, quando é só você associar à locomoção do espermatozoide. Então, além de desempenhar papel bastante importante na divisão celular, também desempenha um papel nessa formação aqui, né, de cílios e flagelos. Tudo bem que meu desenho aqui não está muito legal, mas é importante que vocês compreendam essa função. Além dos centríolos, vamos ver agora outra organela que é responsável pela energia celular, uma organela muito importante. Eu acho que eu vou dizer assim que ela é mais importante para a nossa célula, que é a mitocôndria. Então, gente, ela é responsável por fornecer energia, o ATP, tá? E a célula vai obter essa energia, gente, o ATP, através do processo chamado respiração celular. Então, a mitocôndria, ela está estritamente ligada ao processo de respiração celular. E é interessante falar sobre a mitocôndria, assim como o cloroplasto, é que ela possui o seu próprio DNA, gente, aqui, seu próprio DNA. Né? Então, de acordo com a teoria endossimbiótica, né, a mitocôndria, né, era um ser bastante primitivo que se agregou com uma célula primitiva, né? E essa relação deu certo, virou uma relação mutualística e hoje nós temos, né, essa relação, não só a mitocôndria, mas também os cloroplastos. Então, né, o processo da respiração celular, né, a célula ela obtém a energia, que é o ATP, que é aquela moeda, né, de troca, a partir do açúcar, que é a glicose, na presença do oxigênio, né? Por isso que nós respiramos o que é, professora? O gás oxigênio, produzindo como produto, né, a água e o gás carbônico, que é eliminado, né, através da expiração, né, o gás carbônico. E vale lembrar que no caso as mitocôndrias, ela tem a sua própria estrutura, né? Ela vai possuir membranas externas e internas, como vocês veem aqui na imagem. Vai possuir esse espaço aqui, que vai ser preenchido, né, por água. Vamos ter também ribossomos. Então, ela possui, pessoal, a sua própria conjuntura. E só um ponto aí que é interessante reforçar é que no núcleo da nossa célula, onde nós temos o nosso código genético, o nosso DNA, nós vamos ter também uma pequena porção aí do DNA mitocondrial. Então, por exemplo, quando a célula ela vai se dividir, a mitocôndria, através de estímulos, ela já consegue perceber que essa célula vai se dividir, ela já consegue também fazer o seu próprio processo de divisão, porque ela também tem todo esse aparato. E, já que eu estou falando aqui de respiração celular, já dou aqui um spoiler que o professor Silvio, né, na próxima aula, se eu não me engano, a aula 14, ele vai aprofundar ainda mais, né, o processo de respiração celular com vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos agora vamos analisar aqui o Se Liga Aqui, né, que é uma questão que já foi cobrada, né, no Enem
anterior. Então vamos ler essa questão aqui para a gente entender melhor o que se pede. Mitocôndrias, né, são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas do processo de respiração celular. Já deu a deixa aqui, né? Nesse processo, moléculas orgânicas são transformadas e, juntamente com o oxigênio, são produzidas, né, o gás carbônico e a água, liberando o que? Energia, que é o ATP, que é armazenada na célula em forma de ATP. Até aí ele só falou sobre a mitocôndria, mas não especificou o que ele quer saber sobre essa organela. Vamos analisar aqui a próxima, né, a próxima parte aqui. Na espécie humana, o gameta masculino, que é o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias cuja função é, nossa, tá muito fácil, gente. Essa aí eu posso dizer que tá mamão com açúcar. Você já sabe qual é a função da mitocôndria. A mitocôndria, através do processo de respiração celular, ela tá responsável em quê, pessoal? Produzir ATP, liberar energia. Então, ao analisar de fato aqui as alternativas, fica fácil a gente saber qual é a alternativa correta, né? Primeiro, alternativa A. Vamos analisar aqui a alternativa A, né? Seria a mitocôndria responsável por facilitar a ruptura da membrana do ovócito? Não, pessoal. Quem vai fazer essa facilidade, quando você pensa aí no espermatozoide, você tem que lembrar dele todo, no geral aqui, né? Ter a compreensão. A pontinha ali do espermatozoide é chamada de acrosoma. É ele que é responsável pela ruptura da membrana do ovócito, porque ele vai ter enzimas que vão fazer essa degradação dessa ruptura para que ele consiga, né, passar essa passagem. Então, alternativa A, errada, não deve ser considerada como correta. B, serve a mitocôndria, né, nesse caso aí, serve para acelerar a sua maturação durante a espermatogênese. Não, não tem nada a ver com o processo de maturação e nem muito menos com o processo de espermatogênese, que é o processo da formação do espermatozoide. Então, também a alternativa B, desconsidere. Vamos analisar agora a alternativa C. A mitocôndria tem a função de localizar a tuba uterina para a fecundação do gameta feminino? Também não. Alternativa D, aumentar a produção de hormônios sexuais masculinos. Não, né? A questão dos hormônios sexuais masculinos diz respeito à testosterona, nada a ver aí com a questão mitocondrial. Então, de cara, né, você vai saber que a importância das mitocôndrias é o quê? É fornecer energia para a sua locomoção. Então, lembra do flagelo? Vou lá aqui, vou desenhar de novo aqui esse flagelo aqui para vocês. Lembra do flagelo, pessoal? Não está muito legal aqui, não? Deixa eu fazer um flagelinho mais bonito aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apagar ele. Opa, vamos lá aqui, deixa eu voltar aqui para minha caneta. Lembrem do flagelo, então. O flagelo, ele é o que, gente? Ele é uma estrutura responsável pela locomoção. Locomoção aqui do espermatozoide. Então, para que esse espermatozoide ele chegue ao ovócito secundário, ele precisa de energia para se locomover. Esse flagelo precisa de energia para se locomover. Então, a mitocôndria ela faz esse papel de fornecer energia para a sua locomoção. Aí vem a importância dela. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos agora passar para uma outra organela aí citoplasmática, que é o vacúolo vegetal. Lembrando que nós temos o vacúolo também nos protozoários, é só pensar na ameba, mas aqui em específico a professora vai estar falando desse aqui, que é o que mais é cobrado em questões, em avaliações, que tem como função, pessoal, o armazenamento de água, sais, pigmentos e açúcares, importante para o papel osmótico. Quando eu falo do papel osmótico, a gente já lembra o quê? Aí é importante você relembrar a questão da osmose. A osmose, pessoal, é a água como solvente, né? A água como solvente, que ela vai passar de um meio onde tem uma menor concentração para um meio de uma maior concentração de
soluto. Nesse caso aí, o sal, a gente poderia dar como exemplo. Então, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Isso aí é o processo que a gente chama de osmose, tá bom? Prosseguindo aqui, vamos falar agora dos cloroplastos. Os cloroplastos, eles são encontrados nas células vegetais e também nos seres autotróficos, cianobactérias. Mas nesse caso aí, eu vou falar específico aqui da célula vegetal. Ele é responsável pelo processo que a gente chama de fotossíntese. Isso quer dizer o quê, professora? Esse processo aqui da fotossíntese é o processo que vai estar convertendo a energia luminosa, tá? No caso, então ele converte a energia luminosa, que é a energia solar, pelo o gás carbônico e a água em moléculas de açúcar, que a gente chama de glicose, né? E a gente tem também o gás oxigênio, nessa conversão aí, que vai ser liberado na atmosfera. Então, é um processo que vai assimilar a energia solar, o gás carbônico, e através do produto, né, eu vou ter o quê? O açúcar, a glicose, e o gás oxigênio que vai ser liberado na atmosfera e que é fundamental para nós, seres humanos, seres vivos, né, de uma forma geral aí, que necessita do gás oxigênio. Quando eu falo de seres autotróficos, eu estou falando de seres que têm, pessoal, a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E com relação à estrutura do cloroplasto, esse aqui é o cloroplasto, tá bom? E ele também vai ser formado por membrana interna e membrana externa, além, né, de estruturas que a gente chama de estroma, essa porção que vocês estão vendo aqui, e os tilacoides, que parecem moedas, né, empilhadas. Tá vendo aqui? E é no tilacoide, gente, que vai acontecer esse processo aí, né, da fotossíntese, né? Lembrando aqui para vocês que a gente fala, né, vale lembrar, né, que a fotossíntese tem a fase clara e a fase escura. Então vai estar acontecendo tudo aí dentro do cloroplasto. Mas vamos agora, professor, para uma questão aí que cobra, né, a questão dos meios, né, da questão do meio hipotônico, hipertônico, e que tem a ver um pouquinho com o que a gente acabou de ver da célula vegetal. Então vamos lá, gente, vamos se ligar aqui agora. As células da epiderme da folha de tradescantinha pálida purpúrea. Olha aí, gente, a imagem dela até coloquei para ficar mais fácil aí para vocês elucidar. Uma herbácea popularmente conhecida como trapoeraba roxa. Contém um vacúolo. Você já sabe que o vacúolo ele é responsável pelo armazenamento, né, de água, sais. Então, isso aí. Contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, né, a coloração. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da trapoeraba roxa foi imerso em um ambiente hipotônico e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Analisando agora, gente, já sabe que se falou de vacúolo, falou de quê? Falou de osmose. Lembra que ele está relacionado à regulação osmótica? Justamente, se falou de vacúolo, falou de osmose. Então, vamos analisar agora as alternativas para a gente entender o que pode ter acontecido aí com esse experimento aí. Na alternativa A, fala que houve, né, a partir do momento que foi feito esse experimento, houve um acúmulo do solvente com fragmentação da organela. Não vai acontecer, pessoal, fragmentação da organela, tá bom? O solvente que ele fala aí é a água. Todo solvente que você vê na questão do processo de osmose sempre associa a água, né? Não vai haver essa fragmentação, por quê? Porque as células vegetais, elas possuem, gente, o que a gente chama de parede celular. E a parede celular é como se ela fosse, além da membrana plasmática, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, além da membrana plasmática da célula, a gente tem essa parede celular, né, que seria como se fosse uma forma de uma proteção para a célula a mais,
que vai impedir com que a célula ela se rompa, se fragmente. Então, não tem como acontecer essa fragmentação. Então, a resposta A está errada. Vamos analisar agora a alternativa B. Fala que há um rompimento da membrana celular com liberação do citossol. Também não tem como haver esse rompimento, como eu falei para vocês, porque a gente tem o que, pessoal? A parede celular, que ela ajuda a membrana a não se romper, né? Ela tem essa, como é que eu posso dizer? Vou dizer assim, uma permeabilidade, mas que ao mesmo tempo ela protege para que não haja esse rompimento, que é diferente, por exemplo, de uma célula animal, de uma hemácia. Alternativa C, a gente vai ter o aumento do vacúolo. Sim, ela vai aumentar porque eu vou ter água ali, né? Vai aumentar o quantitativo de água dentro do vacúolo e, ao mesmo tempo, uma diluição do pigmento no seu interior, porque o pigmento não vai mudar ali. Vamos supor que eu tenha 30 pontinhos de pigmento dentro do vacúolo da célula, vamos desenhar aqui. Mesmo que ela tenha bastante água ali dentro do vacúolo, os pigmentos vão continuar o mesmo. Então, vai haver sim uma diluição desse pigmento no seu interior. Com isso, a alternativa correta é a alternativa C. E a alternativa D, eu vou ler aqui para vocês, mas vocês já sabem que é a C que está correta. Quebra da parede celular com o extravasamento do pigmento. Não vai ter essa quebra, né? Como eu já falei anteriormente. A alternativa E, murchamento da célula com expulsão do pigmento do vacúolo. Não tem como, porque ela vai aumentar. Então, a resposta correta é a alternativa C. Prosseguindo aqui, né, para a gente finalizar aqui os componentes que formam uma célula, vamos falar aqui do núcleo. O núcleo, pessoal, é como se fosse um chefe de uma operação. Então, é a região da célula onde se encontra o material genético, nesse caso aqui o DNA, tá? O seu material genético, o DNA, dos organismos eucariontes. Lembram da diferença do procarionte e eucarionte, que vimos também na aula anterior? E vai estar presente tanto nos unicelulares como também nos pluricelulares. É mais um ponto aí, né, que é interessante vocês refrescarem a memória e relembrarem, né? Então, ele vai desempenhar diferentes funções, sendo uma delas o controle das atividades celulares. Né? Como eu falei, ele é um chefe de uma operação, é ele que vai mandar o estímulo para a célula, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Então, essa estrutura, ela vai ser envolta por uma dupla membrana, que é chamada de envoltório nuclear, tá bom? Envoltório nuclear. E a qual é repleta de poros. Deixa eu mostrar aqui os poros nucleares. É esses poros, pessoal, que se comunicam com as substâncias do citoplasma, assim como o citoplasma se comunica com as substâncias do núcleo, ou vice-versa, tá bom? Vamos aqui agora analisar a imagem aqui do núcleo. Então, o núcleo, ele vai ser formado pela carioteca, que é essa membrana, esse envoltório que vai estar envolvendo, né, o núcleo. Além do núcleo, já foi falado aqui dos poros nucleares, que são estruturas, né, que vão estar, o quê? Garantindo a passagem de substâncias, tanto do citoplasma para o núcleo, quanto do núcleo para o citoplasma. E dentro do núcleo, a gente vai ter o que a gente chama de cromatina, né? Que é esse enovelamento de fios aqui que vocês estão vendo, tá vendo esse monte de fio? É só lembrar aqui do macarrão, quando a gente faz aquele macarrão que fica tudo embolonhado, então, é a cromatina, né? É a cromatina que quando acontece o processo da divisão celular, ela vai se transformar em cromossomos, aí vai se condensar e vai virar o cromossomo, para que aconteça o processo da divisão celular. Mas quando não se tem divisão celular na célula, o DNA, o material genético, se encontra dessa forma que vocês estão vendo, através do que a gente chama de cromatina. E a gente vai ter o núcleo do núcleo, que seria o nucleolo. Vale lembrar, pessoal, que no nucleolo, aqui nessa porção aqui, que eu digo que é o núcleo do núcleo,
é onde vai acontecer o que? A fabricação dos ribossomos, que são aquelas estruturas, subunidades, que vão estar relacionados juntamente com o retículo endoplasmático rugoso com a síntese de proteínas. É isso aí, pessoal. E agora chegou a sua vez, que é aquele momento final, seu protagonismo. Pode chamar o professor presencial, os colegas aí da turma, para vocês jogarem o jogo da memória que vocês já criaram, né, na aula anterior. Então, quais são as regras do jogo? Vamos lá, gente. Misture bem os cartões e espalhe-os com a face para baixo em uma superfície plana. Os jogadores devem virar 2 cartões por vez, tentando encontrar os pares correspondentes. Por exemplo, o cartão com o nome núcleo deve ser combinado com o cartão que mostra, por exemplo, a imagem do núcleo, né? Ou o cartão que tem o nome núcleo pode estar combinado aí com a função que ele exerce. E se um jogador encontra um par correspondente, retira os 2 cartões da mesa e ganha um ponto. Se não corresponder, os cartões são virados de volta para baixo e o próximo jogador tenta de novo, né? O jogo continua até que todos os pares tenham sido encontrados. E o jogador com mais pontos, no final, vence, né? Não tem nem como falar. E você pode tornar o jogo ainda mais desafiador, incluindo mais cartões ou estruturas celulares mais complexas. Além disso, adicione o limite de tempo, pode adicionar, né, um limite de tempo. Ele vai melhorar ainda mais, né, a emoção do jogo. Então, aquele momento é o momento que você vai agora chamar o seu professor presencial, seus colegas de turma, para jogar esse jogo da memória. E eu acho que vocês jogando esse jogo da memória, vocês vão, né, aprender muito mais sobre as funções dessas organelas, dessas estruturas que compõem uma célula de uma forma geral. Então é isso aí, pessoal. Até mais!